Palavra do Eterno. Sede sal da terra, seja uma luz para o mundo. Vou te ensinar o real aprendizado sobre esse texto, focando aqui na ponto ser luz. Vou te mostrar dentro das escrituras o que a igreja de fato deve fazer e praticar para ser luz. E em terceiro lugar, vou te contar uma história terrível, uma história macabra. Tenho certeza que você também vai se assustar com o que eu vou te contar. Vamos lá? Mateus capítulo 5, no versículo 13, o mestre falando aos seus discípulos, ele fala que vocês são o sal da terra. Esse versículo 13 não vamos enfatizar. É provável que você já conheça que aqui está se referindo a comportamento, ok? Comportamento diferenciado do mundo, certo? Mas vamos dar ênfase aqui à questão de ser luz. No versículo 14 diz assim: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Observe o versículo 16. Assim também, a luz de vocês, observe, deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Sem erro. As pessoas têm a ideia de que ser luz nesse mundo é você se abdicar de fazer algumas coisas, falar certas palavras, conviver com certas pessoas, jejuar, se abster de alimentos, ok? E a ideia que se passa é que eles serão luz, vão transmitir um brilho diferenciado. Um brilho diferenciado. Desculpe a risada, é porque isso é coisa de menino. Isso é um princípio de menino da fé, eu já passei por isso. Eu sei falar, é coisa de menino. E as pessoas acham que elas estão brilhando, estão focando a luz. Elas acham que as pessoas vão olhar para elas e vão ver um brilho diferente. Não, isso não é assim. Brilha, ser luz na terra não é isso. O texto já é autoexplicativo. Veja a explicação do texto e vamos discorrer vários textos mostrando que de fato ser luz na prática. Versículo 16, autoexplicativo. Vamos lá? Assim também a luz de vocês deve brilhar. Para quê? Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. O que é brilhar aqui? O texto já está dizendo, as coisas boas que vocês fazem. Veja, o sal da terra tem a ver com comportamento diferenciado. Agora, ser luz tem a ver com ações boas que vocês fazem, que a igreja deve fazer, que todo salvo deve fazer, que todo aquele que está em Cristo Jesus deve manifestar. Observe, então quando você faz coisas boas, pratica ações boas, o Pai será louvado por todos aqueles que verem vocês fazendo essas ações. O texto está dizendo isso aqui. Quando vocês praticam coisas boas, ações boas, as pessoas vão ver e elas irão louvar o Pai pelas ações. Ao contrário, também é verdade. Quando a igreja, ou o membro da igreja, quando eu falo igreja, não estou me referindo à denominação, não estou me referindo à religião, estou me referindo a todo aquele congregado ao nome do Eterno, todo aquele que professa essa fé, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo, porque a ligação de igreja está pelo Espírito, não por você frequentar um lugar ou pertencer a uma religião. Entendido isso? Então vamos lá. Então, quando alguém representativo da igreja pratica também ações ruins, ações terríveis, o nome do Eterno é escandalizado. Viu como ao contrário também é verdadeiro?
Ok, mas vamos focar aqui agora nas boas ações. Entre tantas ações que uma igreja individual ou coletiva deve fazer, eu vou trazer aqui uma que para mim tem sido o pecado fatal da igreja. Tem sido o erro pior de todos os tempos da igreja. Vamos ver? A igreja tem pecado muito no que se refere a ajudar ao próximo com mantimentos, com alimentos e com vestes. Sim, tem errado bastante nisso. Por quê? Porque a igreja ela foi doutrinada pelos seus líderes ambiciosos que todo recurso, toda oferta que se deve levar, que se deve ofertar, tem que ser entregue no altar daquele templo, no altar daquela congregação religiosa. Isso. Não é permitido que você faça suas ações individuais ou coletivas em favor de quem está precisando. E isso, inclusive, dentro da própria comunidade. E vou falar para você diretamente. Quantas vezes você apenas falou para uma pessoa, Deus te abençoe, Deus vai abençoar você, Deus vai te dar o alimento, quando na verdade é você que deveria fazer isso, é você que deveria, sabendo que seu próximo, seu irmão está necessitado de alimento e de veste, você ir lá e providenciar, repartir com aquilo que você tem. Isso é fato. A igreja se tornou egoísta, mesquinha, perversa nessa área, porque ela diz, Deus te abençoe, mas não tem coragem de ajudar o próximo dando mantimento. A igreja tem coragem de ir à casa de um necessitado para fazer um culto e de lá orar e dizer Deus te abençoe, Deus vai te abençoar, mas não tem coragem de levar o mantimento. Será que isso está sendo luz? Se luz é praticar as boas ações. Ao contrário, as pessoas estão vendo escândalos e mais escândalos dentro das igrejas porque elas só sabem tirar até mesmo de quem não tem. Isso é ser luz? Não. Essa luz está apagada ou você está sendo trevas. Ou a luz ou a igreja está sendo trevas. Porque ao passo que era para a igreja dar, ela está tirando. Existe um pregador famoso aí, muito iracundo por sinal, e teve até a coragem de pedir o dinheiro do aluguel das pessoas. Assim, o dinheiro do aluguel dos fiéis, para quem vive de aluguel, sabe o quanto é difícil. É a prioridade separar aquele dinheiro para honrar seu compromisso. E esse cidadão, intitulado como homem de Deus, ok? Teve a coragem de pedir para que os seus fiéis ou aqueles que estivessem ouvindo a sua mensagem recusassem pagar o aluguel para enviar para ele. Veja, está tirando de quem não tem. Isso é ser luz? Não é ser luz, porque não está praticando as boas ações, mas sim uma perversa ação. E quem vê isso vai glorificar o Eterno ou vai escarnecer do Eterno? Responda. Agora vamos ao ensinamento do Mestre em relação a isso. Ele iniciou dizendo, seja luz, façam boas ações para que todos vejam e glorifiquem o Eterno. Vamos ao exemplo agora na prática. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 14, referindo-se agora na multiplicação dos peixes. Agora observe o que aconteceu ao cair da tarde, na virada já da noite, o que os discípulos falaram para o mestre e veja a resposta dele. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, e este lugar é deserto, mande essa grande gente ou multidão ir embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Agora observe a resposta do mestre. Disse-lhe Jesus, eles não precisam ir embora, dei vocês mesmos comida para eles. Em outra tradução diz, dá-lhe vós o que comer. Observe, aqui já começa o ensinamento do mestre, que não é só responsabilidade sua dar uma palavra, fazer uma oração, ok? Mas também suprir a necessidade das pessoas. Jesus disse, dá-lhe vós o de comer. Dê-lhe vocês mesmos a comida.
E você tem feito isso? Ou você só tem falado Deus te abençoe? Se você só tem falado Deus te abençoe para uma pessoa que está necessitada, a sua luz está apagada. Você anda em trevas. Seu coração não sente compaixão nem misericórdia por essa pessoa. Você tem um coração endurecido. E por qual motivo? Pelos ensinamentos que você obteve. Não vou culpar-te diretamente, mas aos ensinamentos que você teve. Mas você tem a oportunidade agora de abrir a sua mente e deixar seu coração modificar essa dureza para um coração agora quebrantado em relação à necessidade do próximo, ok? E com a ordem, dá-lhe voz de comer, Jesus repartiu os pães e os peixinhos, e os discípulos ali distribuíram aquela comida, aquele alimento. Primeiro aprendizado. E Tiago vai esclarecer essa situação de maneira belíssima. Observe o que diz agora o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, e adianta alguém dizer que tem fé? É você que se garante que tem fé, que é luz, né? Se ela não tiver acompanhada de ações, lembra? Boas ações. Será que essa fé pode salvá-la? Observe. Por exemplo, aí ele vai dar o exemplo. Versículo 15. Pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupas e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Essa é a realidade da igreja hoje, essa é a realidade principalmente dos evangélicos hoje. É isso. Apenas dizer, Deus te abençoe, mas de fato não quer se importar com a necessidade do próximo, do irmão. Não quer levar ali o alimento, não quer levar ali o agasalho. Essa é a realidade, não tem para onde correr. Isso é fato, eles só sabem dizerem, Deus te abençoe. Achando que é papel de Deus fazer aparecer um agasalho, fazer aparecer o mantimento. Não, é seu papel. Deus lhe deu essa condição. Deus lhe deu esse princípio das boas obras para você exercitar. Porque assim o nome dele será louvado, ok? Não adianta dizer Deus te abençoe e com o coração fechado, um coração amargurado para as necessidades daquele próximo. Você não tem amor para com ele. Embora você costuma dizer que ama seu irmão, ama o próximo, é mentira. É mentira. Você é um mentiroso, porque o amor é demonstrado em ações, não em palavras. Ok? Em outra tradução, uma tradução mais conhecida, diz assim: e se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de alimentos, e algum de vocês lhe disser, ide em paz, não é o que acontece? Aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Preciso mais explicar alguma coisa? Acredito que em cima desse fundamento que Tiago tem falado, não. Só vou ressaltar aqui, a sua fé, ela é morta. A sua fé para nada serve, para nada se aproveita. A sua fé é apenas de palavra. E não basta. Não estou dizendo aqui que para ser salvo é preciso ter boas obras. Não, a salvação é mediante graça. Mas eu estou dizendo que você, uma das manifestações do salvo é de fato um coração quebrantado. Porque tem um novo coração, tem um coração espiritual. E esse sabe fazer o bem. Ok? A salvação ela vem acompanhada dessa capacidade de fazer boas obras. Vamos lá? Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, ou seja, o que é honesto. Para que tenha, observe, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isso é ser luz, isso é ser boas obras. Isso é brilhar para que o mundo veja e o nome do Altíssimo seja glorificado.
Deixa eu te falar algo muito importante aqui. A maior preocupação dos apóstolos depois da salvação era justamente esse cuidado para com os necessitados. Deus ama ao que dá com alegria. Já ouviu esse versículo? Sim, esse é o versículo chave para as entregas de dízimo e oferta nas congregações evangélicas. Observe, tem um detalhe. Esse versículo não tem nada a ver com entrega de dízimo, não tem nada a ver com entrega de oferta no chamado altar das igrejas. Não. Esse tempo todo você leu e passou despercebido, você foi enganado, você que não tem a leitura foi enganado, enfim. Esse versículo trata-se unicamente do propósito de fazer a coleta para ajudar os necessitados. É 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, vai explicar direitinho isso. Isso se tratava de uma diligência em se fazer coleta de alimentos, de dinheiro para suprir as necessidades dos cristãos que estavam passando por problemas de mantimento financeiro naquela ocasião. Daí, o apóstolo Paulo declarou: Deus ama ao que dá com alegria. Sim, não tem nada a ver com entrega de dízimo em altar, não tem nada a ver disso aí. Deus ama o que dá com alegria, aquele que vê a necessidade do próximo e supre aquela necessidade. Vê a necessidade de mantimento, de vestimenta e vai lá e supre aquela necessidade. É nisso que esse versículo se apoia. Ser luz, sejam luz para que todos vejam as suas boas ações. Boas ações. Entendam isso. E para finalizar, para que não fique muito longo esse vídeo, o maior discurso do Mestre, o Eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está voltado justamente para essa questão. Vamos lá? Aguente um pouco mais nessa leitura que vou fazer agora das palavras do Eterno, deixando bem claro essa questão de ser luz, o quanto ela pesa na sua vida, o quanto ela pesa naquilo que Deus vê de você, e já estarei contando a história para finalizar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Observa. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Porque tive fome. Observe agora, por favor, quem são os das direitas, os escolhidos do Pai, os benditos do Eterno. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Deu para compreender aqui, para não ficar tão longo? Depois você confere em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 33, do 31. Observou aqui a importância? Quem são os benditos do Pai? Esse para mim é um dos discursos mais importantes do Mestre aqui do livro de Mateus. Ele deixa bem claro que todos aqueles que é do Pai, todos aqueles que é do Eterno, fazem essas boas ações, praticam essas boas ações. Assim, o Eterno é glorificado e exaltado. Agora observe também ao contrário. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes,
Estando nu, não me deste roupas. Precisa continuar? Precisa falar mais alguma coisa? Acredito que não, né? Acredito que você entendeu que ser luz é ter as boas ações. E por as boas ações, o Eterno, o Pai das luzes, esse é glorificado. Para finalizar, olha essa história verídica. Isso aconteceu de fato. Um grupo de irmãos foi visitar um membro da sua igreja, o qual estava passando de fato necessidade alimentícia. E todos conheciam isso. Inclusive o pastor, a liderança maior, foi junto com esse grupo de irmãos. Fizeram o culto, fizeram oração, oraram, e no final o pastor disse: Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, a família. E foram embora. Porém, ali existia um tocador, é o que eles chamam de levita, né? Que é uma colocação errada chamar de levita, mas enfim, é o popular. Um levita, um tocador, que já tinha uma mentalidade desperta, que já tinha um brilho diferenciado, um entendimento acerca do que é de fato ser luz. Ele achou aquilo revoltante, reuniu-se mais tarde com os próximos dele e fez a arrecadação financeira, voltou à casa daquelas pessoas e fez a contribuição necessária. Levou o dinheiro, levou mantimentos e disse: isso é abençoar o irmão, não aquilo que o pastor fez. Agora eu te pergunto, quem foi luz aí? O pastor ou aquele irmão? Essa história é macabra porque isso você tem feito. Essa história é macabra porque isso nós temos feito. Nós temos o hábito de dizer Deus te abençoe, mas não temos o hábito de fazer a doação necessária. Conclusão da história, depois disso aquele irmão se tornou um chamado desigrejado, porque ele não acreditava mais nessas instituições denominadas igrejas de Deus, porque para ele a igreja de Deus tem que brilhar de fato na verdade, tem que amar na prática, não por palavras. Ele se tornou de fato uma pessoa chamada desigrejada, o qual também sabemos que não é desigrejado. Depois vou fazer um vídeo explicando essa situação. E ele segue sua vida, congregando com aqueles que louvam, exaltam o nome do Eterno, porém de forma diferenciada, sendo luz, com boas ações, com as palavras da verdade, sem fingimento. Enfim, o final é esse. E qual tem sido, de fato, a tua luz? A tua luz tem sido, de fato, vista pelo povo, pelas pessoas, para que o nome do Eterno Altíssimo seja glorificado, ou a tua luz está apagada? Ok? Que Deus abençoe, que essa mensagem venha trazer, de fato, uma renovação de entendimento no teu espírito, no teu coração, e vamos ser sal da terra, e também, principalmente, luz para esse mundo.